Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos à nossa derradeira, né? Nossa última aula, olha aí. E assim, já quero de antemão agradecer aí a paciência, a compreensão de vocês para comigo de deixar a gente trabalhar esse semestre com vocês. Me desculpem aí alguma coisa, né? No decorrer do nosso curso e desejar sorte para vocês aí, não só em filosofia, mas nas outras disciplinas aí, nessa P2, né, na semana de prova que nós vamos entrar aí, que é tão importante para vocês. Tá legal? Então, assim, conforme nós havíamos prometido, hoje eu vou falar um pouquinho dos tópicos, né, dos tópicos da nossa avaliação de filosofia e os tópicos que eu vou pedir, né, na nossa avaliação. Então, falamos aí de filosofia medieval, filosofia contemporânea, citamos aí alguns autores, e eu vou dividir em tópicos aí aquilo que eu vou pedir especificamente na avaliação. Então, para facilitar o estudo de vocês, se quiserem pegar aí alguma coisa para anotar, estejam à vontade. Tá legal? A mais, sem mais delongas aí, vamos começar, tá? Então, assim, a princípio, eu gostaria que vocês entendessem que o conhecimento, né, a filosofia ela trabalha muito com essa coisa do conhecimento. Então, para os filósofos, o conhecimento ele é uma ferramenta essencial para a sobrevivência humana, tá? Então, os principais filósofos modernos, eles argumentaram que o nosso conhecimento, né, do mundo seria muito limitado se não pudéssemos aí ultrapassar as informações que a percepção sensível oferece. Então, tudo é perceptível, tá? Então, no período moderno, eu vou questionar qual processo cognitivo ele foi ressaltado como fundamental, né? Por quê? Porque ele permitia obter aí conhecimento direto, né? Um conhecimento novo e também capaz de antecipar acontecimentos do mundo físico e também do comportamento social, tá? Então, essa estratégia da percepção sobre o mundo físico e o comportamento social, a gente coloca que, na época moderna, né, isso chamava-se indução, tá? Na época moderna, isso ficou conhecido como indução. Por quê? Porque foram estruturadas as bases para o conhecimento científico, tá claro? E esse conhecimento científico é ele que avançou até o período contemporâneo. Então, o objetivo perseguido era entender, era compreender os fenômenos do mundo físico, né? Era a busca por uma previsão ou uma antecipação destes fenômenos, né? Que era perseguida por esses pensadores que buscavam aí estabelecer princípios para formulação de leis gerais e também que pudessem garantir aí a segurança e também a confiabilidade no desenvolvimento de tais teorias, tá legal? Então, os principais pensadores que forneceram essas bases aí foram Francis Bacon e René Descartes, tá? Bacon criou aí o que nós chamamos de teoria dos ídolos, né? A fim de limpar, purificar a mente e também livrá-la aí de impressões errôneas que pudessem impedir aí a observação clara, a observação limpa, né? E a experimentação precisa dos fenômenos naturais. Então, seu método era totalmente indutivo, pois propunha aí o quê? Ele propunha que, por meio de uma série de observações realizadas com bastante rigor, diga-se de passagem, era possível estabelecer princípios para formular leis gerais. Tá? Já Descartes é quem vai estruturar as bases do método científico moderno. Tá? Ele faz isso por meio da sua obra Discurso do Método. Tá? Então, Descartes propõe o uso da razão como instrumento para tornar aí claro
as informações que os nossos sentidos conseguem captar, tá? Então, após o esclarecimento dos conceitos, né, por meio da observação, por meio da comparação, eles utilizam aí o rigor da matemática na análise e também na formulação das teorias. Por isso é possível formular leis gerais dos fenômenos que são observados, tá? Ambos os autores, eles deixam de lado a visão e do método de dedução que foi proposto aí por Aristóteles, né? Que predominava naquela época até então. Então, esse período, né, que a gente, mais uma vez eu vou colocar para vocês, da palavra conhecimento, que eles colocam que esse conhecimento é uma ferramenta essencial para a sobrevivência humana, é através da indução, tá? Então, não é dedução, não é retórica, não é oratória, é simplesmente pela dedução de Bacon e Descartes, tá claro? Esse é o primeiro tópico, que é o conhecimento, né? A busca do conhecimento na filosofia. Já o segundo tópico, eu vou falar um pouquinho da corrente racionalista, ou seja, o que defende os racionalistas, né? Então, eu coloquei para vocês da seguinte maneira: a corrente filosófica do racionalismo, ela recebe esse nome devido à importância que a razão tem aos seus defensores. Então, dentro do campo da teoria do conhecimento que busca responder o que é e como podemos conhecer as coisas, né? Essa corrente ela ressalta aí a razão. Ela ressalta a razão como algo que especifica o homem e aponta, né, como a única fonte segura de se obter a verdade sobre o mundo. Além disso, gente, muitos teóricos dessa corrente defendiam e defendem que existem princípios universais que eles são inatos no homem, né? Princípios que já estão em sua mente. Então, logo a razão, ela seria a porta de acesso ao conhecimento desses princípios, tá claro? Então, o racionalismo, convencionalmente, é caracterizado como sendo oposto ao empirismo, que é a corrente que defende aí que os sentidos, né, são as causas das ideias, não havendo aí, portanto, qualquer ideia inata no homem. É extremamente ver essa da maneira que eles colocam o racionalismo, né? A razão é a mola propulsora para buscar as respostas, tá claro? É, e aí depois eu vou extrair também, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Depois eu vou falar um pouquinho também, continuando falando desse racionalismo, né? Os nomes desses racionalistas, né? Desses caras que buscavam se mobilizar para explicar melhor esse racionalismo, é, eu mencionei para vocês que Descartes, no tópico anterior, que Descartes ele era aí o cara, um dos caras mais importantes. O Descartes ele vive de 1596 a 1650 e ele foi um dos importantes nomes do racionalismo moderno, junto com Leibniz e também com Spinoza, e ele é considerado o pai da filosofia moderna, tá? Descartes, ele demonstra a necessidade de se estabelecer um método a fim de alicerçar o conhecimento em certezas claras e também evidentes, né? Que são derivadas da razão. Então, eu lembro de ter comentado que Aristóteles ele era um pensador antigo que deu base aos empiristas, né? Como John Locke, que nós vimos, John Locke, que uma vez dizia que uma vez que o conhecimento para ele não é algo derivado das ideias inatas, mas desenvolvido a partir dos sentidos. E Rousseau,
é um dos nomes que fazem parte da corrente dos contratualistas e que também vai pensar a formação social, né? Olha que bacana. Então, o pai do racionalismo, mais uma vez eu enfatizo para vocês, que é Descartes, tá? René Descartes. Depois eu vou falar também sobre a doutrina de Platão. Professor, mas o que é ou o que foi a doutrina de Platão? Quando eu falo da doutrina de Platão, é lá na parte da Idade Média, né? Que a gente viu a escolástica e, e a dos padres, né? Então, o que vem a ser essa escolástica e de que maneira que Platão contribuiu ou influenciou? Gente, ó, a doutrina de Platão, que eu vou pedir em uma das questões, ela influenciou aí os primeiros filósofos medievais, né? Os que nós mais citamos aí foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, que era um bispo de Hipona, né? 354 a 430 aí. E eles foram os autores da obra Confissões e Consolação da Filosofia, tá? Respectivamente, tá? Mas a filosofia que predominou na Idade Média é isso que eu quero. Que tipo de filosofia? Então, a filosofia que predominou na Idade Média foi a escolástica. Por quê? Porque ela foi desenvolvida a partir do século XII e também ela é considerada a mais completa e complexa das correntes filosóficas medievais. E o principal expoente foi esse cara que nós citamos aí, São Tomás de Aquino, né? Um bispo que fez várias obras, que combinou aí a tradição teológica cristã com a filosofia de Aristóteles, tá? Então, mais uma vez, quando a gente fala de escolástica, a gente está remetendo aí ao período da filosofia medieval. E o grande nome da escolástica é São Tomás de Aquino, tá? E dentre essas obras dos filósofos escolásticos aí, que eu coloquei São Tomás de Aquino, é, que ele, por si só, né, pelas suas ações, ele torna as obras dele assim extremamente importantes, né? E essas obras são tratadas todos os temas de ordem tanto teológica como filosófica, tá? Desde da prova existencial de Deus, à criação do mundo também e do homem, e até sobre discussões aí de virtudes, é, de ética, de política. Então, a obra mais conhecida de São Tomás de Aquino é a Suma Teológica, né? Apesar de ser a Suma contra os gentios também ter sido muito difundida, a Suma Teológica tem um papel mais importante, porque na Suma Teológica estão as discussões aí sobre todos os assuntos, tanto filosóficos como teológicos, debatidos até então. Tá claro? E continuando aí, falando desse Santo Agostinho de Hipona, mais uma vez eu enfatizo, muita gente fala, o padre, não, ele era um bispo, tá bom? Santo Agostinho de Hipona, ele foi considerado o mais importante filósofo da Alta Idade Média. Porque além de filósofo e teólogo, Agostinho também exercia uma função eclesiástica na cidade citada, né? E essa função eclesiástica era a de bispo. É, muitas pessoas falam, mas era um paroco, era um cardeal, era cônsul. O que ele era? Ele era um bispo. E além de filósofo, teólogo, ele era o bispo de Hipona, tá? E ele exerceu aí, enquanto bispo, uma longa luta contra as heresias da sua época, como pelagianismo. Já já eu falo um pouquinho do pelagianismo para vocês. Que ele, Santo Agostinho, né, ele exerceu, enquanto bispo, uma longa luta aí contra heresias da sua época, né? E o pelagianismo foi uma delas, tá claro? Depois eu vou continuar falando do período da história da filosofia,
e a parte que considera a filosofia como sendo aí um instrumento para ajudar na compreensão dos dogmas do cristianismo, né? Esse período que marca esse dogma do cristianismo, né? Eu vou questionar. E aí é a parte que a gente fala continua falando da escolástica, tá? Que é o quê? Um período da história da filosofia, como eu já citei, que ocorreu principalmente na Idade Média, mais uma vez, durante o período de cerca de 1000 a 1500, tá? Então, durante esse período, os filósofos cristãos, conhecidos aí como escolásticos, eles usavam a filosofia como um meio para ajudar na compreensão dos dogmas cristãos, né? E também para resolver questões aí teológicas, tá, gente? Eles buscavam o quê? Eles buscavam conciliar a fé e a razão. E o principal objetivo disso era sistematizar e defender a doutrina cristã. Tá? Então, alguns dos mais conhecidos escolásticos, como eu citei no tópico anterior, Santo Tomás de Aquino, a gente teve também Santo Anselmo e São Boaventura, tá? Mais uma vez eu reitero que esse período, né, se eu vos questionar, do período da história da filosofia, que considera a filosofia como sendo um instrumento para ajudar na compreensão dos dogmas do cristianismo, esse período é o escolástico, tá? Professor, e além do escolástico, né, que mais teve dentro desse período para colocar São Tomás de Aquino aí como o protagonista? Então, assim, falando um pouquinho mais de São Tomás de Aquino, na sua obra Suma Teológica, que eu já citei anteriormente, Tomás de Aquino, eu mencionei que ele tenta conciliar a fé com os valores da razão. E aí ele leva em conta a filosofia de Aristóteles, tá? Por que isso? Porque nesse sistema, a prudência, ela aparece como uma das virtudes indispensáveis para o bom agir do ser humano. Então é óbvio, né, que um cara bispo, com todo o seu conhecimento teológico, ele vai procurar exaltar as qualidades do ser humano. Então ele coloca que nesse sistema a prudência é tudo, tá? Que é a virtude mais importante para o ser humano. E sobre essa virtude, né, essa questão da prudência, eu vou questionar sobre essa obra Soma Teológica que eu citei, de Tomás de Aquino, que a prudência, gente, ela é uma virtude que ela permite ao ser humano usar a razão corretamente na ação. Olha que interessante. Para São Tomás de Aquino, né, Tomás de Aquino, a prudência ela vai nos propiciar continuar usando a razão, mas em função da ação. Por quê? Porque ela é vista como um caminho para a felicidade. Caminho para a felicidade porque ela permite agir corretamente e tomar decisões aí adequadas a cada situação específica. Quando me propicia a possibilidade de acertar nas decisões, aí a gente vai dizer, quando eu não prejudico outra pessoa, eu estou usando o que nós chamamos de prudência. Então, a prudência ela é baseada em uma análise correta da realidade. E o que possibilita aí ao homem tomar decisões certas, tá? Então, eu posso afirmar lá que muitas questões analíticas, né? Boa ação guiada pela prudência, parte de uma análise correta da realidade. Prudência não é mais do que uma virtude que ajuda a decidir o que fazer no futuro. Tudo isso vocês vão analisar e dizer aquilo que é prudente. E mais uma vez eu reitero: a prudência é uma virtude que nos permite, enquanto seres humanos, usá-la
em detrimento de uma coisa boa, sem prejudicar o outro. Isso é Tomás de Aquino. Tá legal? Não esqueçam dessa questão, dessa definição de prudência. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre contratualismo. O que eu vou pedir de contratualismo? Contratualismo é uma escola de pensamento, né? A partir da qual várias interpretações sobre a natureza humana e também o surgimento das sociedades civis, elas foram concebidas, elas foram geradas. Então, como pensavam esses contratualistas? Gente, ó, para os contratualistas, o ser humano, ele, ele coloca que tem que se viver em um estado de natureza anterior às organizações sociais ou políticas que temos hoje. Mais uma vez eu vou repetir. O que os contratualistas dizem a respeito, né, é, do ser humano, da interpretação sobre a natureza humana? Eles dizem que nós temos que viver no estado de natureza anterior às organizações sociais e também às políticas. Por que isso? Né? Porque para os contratualistas, o ser humano ele possui uma forma de vida anterior à que vivemos hoje, né? A que vivemos hoje em nossa sociedade, em nosso habitat natural. Então, para eles, um estado onde apenas os instintos e as qualidades intrínsecas do ser humano serviam de mediadores das nossas ações. Então, para eles, se nós pararmos, voltarmos, né, a etapas anteriores, nós somos capazes de analisar o que nós estamos vivenciando hoje. E aí é a previsão, né? Prever aí os, os macetes para não cair nos deslizes, tá? E por último, eu vou exaltar aí Hobbes, né? Thomas Hobbes, que eu tenho um carinho no estudo muito grande, principalmente na parte que diz que o homem, né, era lobo do próprio homem. E aí eu vou questioná-los mais uma vez, como fiz em uma das atividades, o que Hobbes queria dizer com isso, né? Que o homem é lobo do próprio homem. Vocês já me responderam isso, né? E assim, o homem, Hobbes queria dizer que o homem ele é capaz de agir como predador da sua própria espécie, tá? Olha que interessante. Podendo ser aí cruel, vingativo e mau quando lhe fosse conveniente, quando lhe é conveniente, porque isso é o estado da sua natureza. Ó, mais uma vez eu vou repetir. O homem, ele é capaz de agir como predador da sua própria espécie. É só analisar aí, século XXI, o que a gente está vivenciando, né? É só analisar em qualquer jornaleco aí, o que a gente vê. Liga aí a televisão, né? Nesses telejornais sensacionalistas, que vocês vão ter uma ideia do que Hobbes colocava, tá? Então, ele acreditava que o homem era naturalmente mau, que o homem era naturalmente bárbaro e que o homem era naturalmente egoísta, tá? Então, assim, isso tudo em seu estado da natureza. O ser humano ele estaria sempre disposto a sacrificar o bem-estar do próximo em detrimento às suas vontades. Eu vou sacrificar o outro em nome daquilo que eu quero. Daí surgiria o incentivo, né, para o estabelecimento de um contrato social. Contrato social que a gente vai colocar como os contratualistas, em que todos se submeteriam aí a um Estado maior, esse Estado maior que garantiria a salvaguarda dos direitos básicos, né?
Direitos básicos este como a vida, né? Que é um direito nosso e que está sendo tirado em qualquer esquina por conta de um celular, por conta de um relógio, por conta de uma caneta. Então, isso é o contratualismo. E é com essa ideia de Hobbes que eu encerro esse ciclo da nossa aula, né? Que eu encerro esse período nosso da nossa avaliação e espero que todos tenham aí bastante êxito, bastante sucesso nessa P2. Tá legal? Deus abençoe a todos, forte abraço, estamos juntos.